Vocês notaram que faz algum tempo que o número de vídeos nesse canal foi drasticamente reduzido. Geralmente 2, 3 dias eu estava gravando, mas nas últimas semanas estou gravando 1 ou 2 vídeos por semana no máximo, às vezes só um vídeo por semana. Acontece que eu estou precisando fazer uma cirurgia e estou indo fazer essa cirurgia, se Deus quiser, na terça-feira. É uma cirurgia do aparelho urinário e eu peço que os irmãos orem. Por isso, nos próximos dias, talvez não tenhamos vídeos. Então, eu quero deixar com vocês, para encerrar essa fase agora, antes da cirurgia, um vídeo muito especial. Você não pode perder, você precisa assistir, você precisa ser abençoado com esse vídeo. E eu quero dizer a você que, após ser abençoado com esse vídeo, Deus te usará poderosamente e a sua vida nunca mais será a mesma. Assista. E antes do vídeo começar, quero dizer que nós chegamos de algumas missões nos meses passados. Passamos pelo Egito ajudando os refugiados de Gaza. Passamos pela Índia ajudando crianças e leprosos. E passamos também agora pela Turquia para ajudar os refugiados da perseguição religiosa do Irã. Ainda há muita coisa para fazer. Temos obreiros bíblicos, temos um obreiro bíblico na África. Há muita coisa para fazer, há muitos lugares para avançar. Se você quiser fazer parte desse ministério, então você pode enviar a sua doação de amor para esse número que está aqui na tela. Deus te abençoe muito. Hoje é sábado, descansa nos braços do Senhor. Saiba que Ele está voltando. Toda dor vai passar, toda lágrima, toda tristeza, toda aflição, toda violência. Jesus está muito próximo e logo, logo nós iremos para casa. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Escreva aqui a sua oração, seu pedido de oração. Eu estarei intercedendo por você e peço que vocês intercedam por mim. Grande abraço, até a próxima. Inclinemos a cabeça. Pai, nós oramos para que o Senhor seja aquele que abre a palavra, que o teu Espírito possa tocar o orador e os ouvintes, para que todos nós sejamos transformados, para que todos nós possa te conhecer mais, confiar mais em ti, te amar mais, nos entregar a ti sem reservas, para que todos estejamos prontos. Oramos no nome de Jesus, Senhor. Confiamos e agradecemos. Amém. Se não conhece Deus, não pode confiar nele. E se você não tem essa confiança nele, você não é um cristão. Eu me lembro, há muitos anos em Wisconsin, com licença, nossos filhos nos levaram para esquiar em um lugar chamado Cascade Mountain. Bem, não é uma estação de esqui de verdade, como as do Colorado. O que eles chamam de pista preta em Wisconsin é provavelmente apenas uma pista de iniciantes no Colorado. Mesmo assim, era minha primeira vez esquiando e eu estava com medo. Não queria quebrar a perna, sabe? E as crianças que sabiam esquiar foram direto para a pista preta, saltando e indo de um lado para o outro, descendo rápido. Eu fui para a pista de iniciantes, fui devagar e eles me chamavam de covarde. Eu disse, tudo bem. Após 3 vezes na pista de iniciantes, fui para a próxima, mais inclinada. Eu caí algumas vezes. Então eu disse, vou fazer uma pausa agora. Dei uma pausa, observando eles descerem da pista preta e da outra que ainda era perigosa, mas não tanto quanto a pista preta. E enquanto eu estava numa mesa do lado de fora, com bancos dos 2 lados, tomando um chá quente de camomila com hortelã, vejo algo estranho. 3 rapazes vinham descendo a encosta muito rápido. E o que estava bem no centro tinha um grande papel, um pedaço de papelão, afixado em seu peito.
óculos de sol redondos e escuros, e os outros dois, à sua esquerda e direita, gritavam: reto, esquerda, reto, direita, reto, um pouco para a esquerda, reto, reto. E quando chegaram mais perto, eu pude ver que no peito dele estava escrito: esquiador cego. Esquiador cego. E eu disse: é piada. Ele não conseguiria descer esta perigosa pista de esqui, sendo ele um esquiador cego. Eu podia ver claramente a inscrição: esquiador cego. Eu disse: isso é uma piada. E quando desceram, aconteceu que se sentaram no mesmo lugar que eu. E quero que imaginem, na mesma mesa que eu, e eles tinham vindo da pista preta. Eu lhe disse: jamais desceria a pista preta se estivesse cego. Você ainda vê algo, mas não bem. Ele respondeu: totalmente cego. Nasci cego. Escuridão completa. Não distingo tons, nem luz, nem nada. Escuridão total. Pus a mão diante dos seus olhos. Ele não se mexeu. Eu disse: você está falando sério? Eu disse: qual é o seu problema? Você é louco? E ele me disse: conheço essas duas pessoas a vida toda, crescemos juntos, eu os conheço tão bem, sei como pensam, sei do que gostam, sei o que querem, conheço o coração deles, conheço a mente deles. E eles são instrutores de esqui, e são profissionais, e são os melhores do estado. E nós não apenas nos conhecemos, somos melhores amigos. Eu os conheço o suficiente para confiar-lhes a vida. Não confiamos em Deus por não o conhecermos. Preferimos confiar em nós mesmos do que em Deus. Bem interessante. Se você analisar citações que falam sobre a confiança em Deus, muitas vezes oramos e Deus parece não responder. Mas a citação diz: nossos planos não são os de Deus. Ele pode ver que é melhor para nós e para sua causa recusar-se a atender nossas orações ou nossas melhores intenções. Mas de uma coisa você pode ter certeza: ele abençoará e usará no avanço de sua causa aqueles que sinceramente se dedicam com tudo o que têm para a sua glória. Se ele julgar que o melhor é não conceder o desejo deles, ele compensará, providenciando manifestações de seu amor em outros aspectos da vida. Agora, peço-te preste muita atenção. Quero mencionar que ao sentir que nos sacrificamos por Deus é apenas um sentimento. Não perdemos nada. O que você perde, na verdade, você ganha. O que você entrega, você recebe. Nunca nos pedem sacrifícios reais por Deus. Apenas pensamos que perdemos. Muitas coisas que Ele nos pede para entregar a Ele. Quando fazemos isso, na verdade abrimos mão do que nos atrapalha ao céu. Mesmo quando somos chamados a entregar algo que parece bom, podemos ter certeza de que Deus trabalha por um bem maior. A Ciência do Bom Viver, 473. Na vida futura, os mistérios que nos decepcionaram agora serão esclarecidos. Veremos que orações não respondidas, que frustraram nossas esperanças, foram nossas maiores bênçãos. A Ciência do Bom Viver, 474. Basicamente, reitero, não conhecemos a Deus. É por essa razão que não confiamos nele. Na verdade, quero prosseguir e abordar a importância de depositar nossa confiança em Deus em momentos de crise. Confiar em Deus a ponto de nos prepararmos hoje para o que virá amanhã, e esse amanhã, por sua vez, para a crise final que se aproxima. Você vê como você se prepara para isso? Jesus está a caminho. Jesus está nos dando advertências de que estamos adormecidos e é hora de acordar. A Bíblia diz que as virgens estavam adormecidas. A Bíblia diz que Laodiceia não é quente, não é fria, é morna. O espírito de profecia diz que estamos adormecidos. Jesus nos adverte, ele voltará em breve, precisamos acordar. Por isso devemos nos preparar, precisamos nos preparar nesta crise para estarmos prontos para a crise de amanhã. Devemos ouvir sua voz. Se não ouvir sua voz, se você não ouvir a voz dele, jamais a ouvirá. Agora é tempo de aprender quando ele fala.
como se preparar. Se você procurar na Bíblia, há vários lugares que falam sobre preparação. Mateus 24, 25, Lucas 21, Daniel, Apocalipse, Efésios 6, 1 Tessalonicenses 5, 1 Pedro 4 e mais trechos do Espírito de Profecia, Grande Conflito, Eventos Finais, Testemunho 5, 9, Preparação para a Crise Final e etc. O último não é do Espírito de Profecia, mas é um bom livro. É hora de acordar e se preparar. Deus permite esses eventos para nos preparar. Então, vou avançar um pouco agora e abordar a questão de como se preparar. Existem vários pontos importantes nestas mensagens sobre como se preparar, e um desses pontos é o serviço, outro é a oração, outro é o estudo, outro é estar acordado, vigiar, e um outro é estar no Senhor e na força do seu poder. Esteja no Senhor, não fique desacompanhado. Esteja continuamente conectado como Enoque, como Abraão, conectado sem cessar. Ouça ele falar. Há muitas citações de que os que andam com Deus ouvem a sua voz, ouvem-no falar. Se ele te inspirar e não fizer, você se arrependerá. Se fizer, alegrará. Quando tudo é barulho, a quietude da alma permite ouvir Deus. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é do desejado das nações, e assim por diante. Esteja em Deus conectado. Não se iludam. Jesus diz 3 vezes em Mateus 24. Na cultura hebraica, algo repetido 3 vezes é extremamente importante. Ele repete 3 vezes. Não se enganem, haverá falsos cristos, messias, milagres, avivamentos e falsos. Tudo o que Deus faz, Satanás falsificará, para que não saibamos o real do falso. Ele tentará enganar até os próprios eleitos. Como diferenciar milagres e avivamentos verdadeiros dos falsos? Como distinguir o fogo real do falso? Como diferenciá-los? Uma das mensagens aborda isso, como verificar todas, mas de qualquer forma, não temos tempo. Então, um deles é servir. Jesus está à porta. Precisamos estar prontos. Como se prepara? Em algumas mensagens digo que minha esposa tinha um negócio. Como se prepara? Quando te preparas? Minha esposa costumava ter um negócio e ela mantinha em nosso lar uma pequena casa de repouso, onde zelava por veteranos, ou seja, ex-soldados. E o governo, ou melhor, o Estado, visitava-nos de tempos em tempos para inspecionar e nunca se sabia qual seria o dia da vinda. Nunca se sabia quando viriam para a inspeção. Podia ser em janeiro ou agosto, podia ser numa segunda ou quinta, de manhã ou à noite. Você nunca sabia o dia ou a hora. Quando eles chegavam, inspecionavam tudo, examinavam tudo com grande atenção. Não entrarei em detalhes neste momento. Depois de 4, 5 horas de inspeção, eles nos diziam todas as vezes, sem exceção: inspecionamos várias instalações no estado, 99% com problemas. A maioria pequenos, e damos advertências. Algumas têm problemas significativos e multamos. Alguns tinham graves problemas, fechamos. Voltamos ano após ano. Demos várias certificações, a melhor instalação do estado. Nunca conseguimos identificar qualquer problema. Tudo está sempre pronto, devidamente preparado e em perfeita ordem. E eles disseram: não compreendemos. Como vocês conseguem manter-se sempre preparados para a inspeção? O que fazem? Ela sempre dizia: não espero a inspeção para me preparar. Eu me preparo todos os dias como se fosse o dia da inspeção. Como você se prepara para a segunda vinda? Você não espera a vinda para se preparar. Você se prepara todo dia como se fosse o dia da vinda. Eu sempre conto esta história às pessoas e tenho a foto, mas não podemos mostrá-la aqui. Não sei como fazer, pois não é Zoom, é vMix Call ou algo assim. Não reclamo, só digo que é a primeira vez que uso e não sei mexer. Então eu conto às pessoas esta história verdadeira. Quando criança, eu ia à escola a pé. Fui atingido nos óculos e agora eles machucam meu nariz. Eu ia a pé para a escola passando pelo mercado. Lá, Bayram Hassan vendia sorvetes de baunilha, chocolate e pistache. O de pistache era divino.
Ele gritava: hoje você paga, amanhã é de graça. Todos conhecem essa história. Já me ouviram 1 milhão de vezes na internet. Hoje você paga, amanhã é grátis. Eu era jovem e bobo, um garoto do 2º ano. Acreditei nele. Paguei um sorvete de pistache. Fui feliz no dia seguinte. Eu disse: meu sorvete grátis. Ele: filho, hoje pague, amanhã é grátis. Eu: não. Eu vim ontem, que era o hoje de ontem, e agora eu vim no hoje, que é o amanhã. Ele responde: filho, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Eu disse: não, hoje é amanhã. Ele: não, hoje é hoje. Pensei, estava certo. Paguei de novo. No dia seguinte, vim amanhã. Ele: veio hoje de novo. Venha amanhã. Hoje paga. Amanhã é grátis. Eu disse: quando é amanhã? Ele: filho, amanhã nunca chega. Quando te preparas? Você se prepara hoje. Se você não se preparar hoje, nunca vai se preparar. Se hoje não leva a sério e o Espírito Santo o avisa, mas você o ignora, jamais se preparará. Você pode crer que ama Jesus e que ele é sua prioridade. Mas se você não o colocar em primeiro lugar hoje e pensa que o fará amanhã, não, você também não o priorizará amanhã. Se hoje você não o coloca em primeiro lugar, então você apenas pensa que ama Jesus, mas na verdade ama algo mais. Você possui outras prioridades. E o que vier entre você e Jesus, isso é seu Deus. Onde estiver seu tesouro, lá estará seu coração. Jesus diz: ide às ovelhas de Israel e dizei-lhes: o reino está próximo, é tempo de se prepararem, de acordarem. Preparem-se. Vamos, Jesus está voltando, é a melhor notícia da história. Não se alegram? Não estão prontos para o dilúvio, nem para a primeira vinda. Devemos estar prontos para a sua segunda vinda. Ele virá em breve. Toda a profecia bíblica se cumpriu. Esta se cumprirá diante de nossos olhos. E então, a citação diz que toda vez que Jesus lhes disse para vigiarem, não toda vez, mas diz que quando Jesus lhes disse para vigiarem e orarem, eles estavam dormindo. No Monte da Transfiguração, deveriam vigiar e orar. Dormiram até a glória vir. No jardim, Jesus disse: isto é crucial, vigiem e orem, mas eles dormiram. E então ele fala sobre a igreja na última geração, onde ela diz que estamos dormindo de novo. Deus desperta-nos. Noutra citação diz: discípulos adormecidos representam uma igreja dormente quando a visitação de Deus se aproxima. É um tempo de nuvens, em que ser encontrado dormindo é perigosíssimo. Segundo Testemunhos, página 205. Cristo está à porta. Homens e mulheres nas últimas horas são negligentes e insensatos. Pregadores sem tempo ou poder para despertá-los, pois estão adormecidos, pregando a membros adormecidos. Quando criança, eu estava na varanda onde o coro ficava, observando a igreja, e tinha um canudo. Era como um canudo, mas um canudo grosso, não para suco normal, mas para um shake. Era um canudo grosso, como o dedo, e eu pegava, não tão grosso entre eles. Enfim, não era tão pequeno quanto um canudo, como um lápis sem, um miolo, sabe? E eu tinha arroz na mão, colocava o arroz na boca e, observando a igreja, atirava naqueles que estavam dormindo para acordá-los. Eu disse: o pastor está pregando. Não é hora de dormir. Tinham tanto medo, tão acostumados comigo, que sempre que alguém cochilava, olhavam para a galeria. Será que o pai nos viu? Porque ele vai atirar arroz em nossas cabeças. E então eu entregava uma lista para o pastor, uma lista de 13 pessoas que estavam dormindo durante o sermão. Eu disse: sabe, por favor, leia os nomes na frente da igreja, para que nunca mais durmam na igreja. Lembro-me de uma história de quando meu sogro era pastor numa cidade chamada Ploieste, e havia um homem que trabalhava na construção, e era inverno, e ele estava no frio, e veio para a igreja na sexta noite depois de um frio intenso. Lá fora, na igreja, o ambiente era agradável e acolhedor. Ele estava exausto e acabou adormecendo. Então, durante a pregação do meu sogro, ele teve um sonho no qual alguns cães selvagens o perseguiam. Ele levantou-se abruptamente de um sono profundo no palco. Ele estava no palco atrás do pregador e começou a gritar: saiam daqui de perto de mim. Saiam daqui,
como se cães o perseguissem, e meu sogro quase infartou. Ele disse: calma, irmão, foi só um sonho. Precisamos ter certeza de que não temos sonhos que não vêm de Deus nestes tempos. Não falo de sonhos, mas de pessoas tão adormecidas que ignoram os alertas para acordar. Voltando ao assunto, é hora da igreja acordar e as pessoas dizem: bem, a igreja deveria acordar, irmão. É quem gosta de culpar os outros pelos próprios erros. O pastor deve acordar, a conferência deve acordar, a administração. A igreja não é a administração, nem o pastor. A igreja somos nós, você e eu. Quando você culpa os outros, você tem um problema. Se espera que outros orem para só então fazê-lo, há um problema. Se você espera a igreja se organizar para a missão, o problema é seu, pois quem pode te impedir de orar, dar estudos bíblicos, visitar vizinhos ou trabalhar? No juízo, Deus não perguntará o que os outros fizeram. Ele vai perguntar o que você fez. Pare de julgar os outros. Se você realmente quer se preparar, vá em frente e se prepare. A igreja é você. Você conhece a canção Sou eu, ó Deus, precisando de oração. Não meu irmão, mas eu. Como Isaías, eu sou um pecador. Meus lábios são impuros e vivo entre povo de lábios impuros. Enquanto não se enxergar como o problema, você não mudará. Você não precisa mudar se acha que os outros são o problema. Lembre-se, Daniel diz: eu e meu povo pecamos. Ele não disse: este povo pecou. Deus não te chamou para julgar os outros na igreja. A propósito, Satanás em grego também é chamado de o antidicos, que na tradução significa o acusador de seus irmãos. Deus o chamou para amar, salvar e orar, não para julgar. Deus é o juiz. A Bíblia é clara ao dizer que não devemos julgar os outros. Na verdade, Jesus diz: misericórdia quero, não sacrifício. E a Bíblia afirma que Deus espera de nós justiça, misericórdia e humildade ao caminhar com Ele. E nós temos uma tendência a aplicá-los seletivamente. Queremos praticar a justiça com o nosso próximo exercer misericórdia conosco mesmos. E esperar que os outros ao redor sejam humildes. Deus quer que você seja severo consigo mesmo e ter misericórdia dos outros. Aliás, tendemos a nos cobrir e arranjar desculpas, mas somos rígidos com os outros. Deus quer que você ame os outros como ama a si mesmo, se você diz que ama Jesus. E assim, independentemente da nossa profissão, ninguém tem amor puro por Deus, a menos que possua um amor abnegado por seu irmão e sua irmã. Jamais poderemos ter o Espírito amando ao próximo por nosso poder. Precisamos do amor de Cristo no coração. Quando o eu emerge em Cristo, o amor brota. Parábolas de Jesus 384. Você não pode afirmar que ama a Deus antes de amar o seu próximo. Você também não pode dizer que ama a Deus se você julga o seu próximo. Dizemos que queremos nos preparar para a segunda vinda. Se você quer essa preparação, não a faz sem agir. Você se prepara trabalhando, cumprindo a missão que Deus lhe deu para fazer. Prepara-se com oração e estudos sérios. Prepara-se indo ao próximo e vendo sua necessidade. Você se prepara orando diariamente para que Deus lhe dê chances de servir e abra seus olhos para os necessitados. Eu recebi um telefonema de Cuba. Quando o vírus surgiu e as fronteiras fecharam, dos 140 alunos do seminário, 16 eram estrangeiros. Não eram de Cuba. Os alunos cubanos foram para casa. As fronteiras e o aeroporto estavam fechados para os estrangeiros. Não podiam sair e ficaram presos no seminário. Ficaram presos no seminário. Não podiam sair e ele estava fechado. Ninguém na cafeteria, ninguém por perto. Sozinhos, sem poder sair, sem comida, cafeteria fechada, sem dinheiro, sem salário. O que fazer após um dia, uma semana, um mês, 3 meses? Fome. Jesus diz que se você ama as pessoas, você cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro e do próximo. É assim que você demonstra seu amor por Deus. Você não demonstra amor a Deus cantando "Oh, como amo Jesus". Satanás pode cantar bem melhor, sabia? Não é o que você diz ou pensa, é o que se faz. Assim,
O jovem rico diz: guardei os mandamentos desde criança. Jesus: venda tudo, dê aos pobres, terá um tesouro no céu. Você está disposto a fazer isso? Não é sobre dinheiro, é sobre tudo. Você está disposto? Então, se você quer que a igreja mude, você deve mudar primeiro. Não espere a mudança dos outros. Jesus diz: ide e anunciai que o reino está próximo. Precisam estar prontos. Jesus os adverte. Pense nisso. Vou pular para um parágrafo que quero ler. Todos precisam ouvir. Todos necessitam ter uma experiência pessoal para obter o conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Devemos ouvi-lo falar ao coração, o desejado das nações, 363. Devemos depender de Deus diariamente. Se você realmente quer servir a Deus, se quer realmente estar pronto, siga o plano que Ele tem para você. Ouça a voz dele. Quero ler algumas citações. Elas são muito poderosas. Diz aqui: Jesus não fez planos para si próprio. Prestem muita atenção. Procuro o parágrafo que não consigo achar agora. Ah, achei. Desculpa, achei agora. Jesus não fez nenhum plano para si mesmo. A propósito. Sim, peço desculpa. Não achei o parágrafo. Encontrei o errado. A cada manhã deve consagrar-se a Deus para esse dia. Renda todos os seus planos a Ele, pronto para executá-los ou abandoná-los, conforme a sua providência indicar. Assim, dia a dia, você entregará sua vida nas mãos de Deus e será moldado cada vez mais segundo a vida de Jesus. Caminho a Cristo, página 70. Muitos, ao planejar a própria vida, fracassam completamente. Deixe Deus planejar por você. Como criança, confie na sua orientação. Deus guia seus filhos como escolheriam se soubessem o fim desde o princípio e discernissem a glória do propósito que cumprem como seus colaboradores. A Ciência do Bom Viver, 479. Muitos dizem ser seguidores de Cristo, mas vivem ansiosos e preocupados, porque têm medo de confiar em Deus. Outra citação. Cristo, eu o encontrei finalmente. Cristo nesta vida não fez planos para si mesmo. Cristo, nesta vida, não fez planos para si mesmo. Eu amo esta citação. Ele aceitou os planos de Deus para si dia a dia. Devemos depender de Deus para que nossas vidas sejam a simples manifestação da sua vontade. Ao confiarmos a Ele, guiará nossos passos. A Ciência do Bom Viver, 479. Se fizermos planos próprios, o Senhor nos deixará errar. Mas seguindo suas direções, mesmo em apertos, Ele nos livrará. O desejado, 369. O Filho de Deus rendeu-se à vontade divina, dependendo de seu plano, guia e poder. Ele estava tão esvaziado de si mesmo que seguiu os planos de Deus continuamente. Assim, dependemos de Deus para cumprir sua vontade. O desejado de todas as nações, 208. Todos precisam ter experiência pessoal com ele. Aquele que depende de sua própria sabedoria, poder e planos, acaba por se separar de Deus. Em vez de trabalhar com Cristo, cumpre o propósito do inimigo. Desejado das nações, 209. A razão pela qual o seu povo professo tem tão pouca força é que confiam demais na sua própria sabedoria e planejamento e não dão a Deus oportunidade de revelar o seu poder em suas vidas. Ele socorre os filhos crentes em emergências se nele confiam. Patriarcas e Profetas, 493. Toda manhã, consagre-se a Deus para o dia. Render todos os seus planos a Ele, estando pronto tanto para executá-los quanto para abandoná-los. Isto, ouçam, só mais uma citação e então eu retornarei. Se assumirmos o controle de nossas ações e confiarmos em nossa própria sabedoria e força para o sucesso, estaremos carregando um fardo que Deus nunca nos deu, tentando suportá-lo sem sua ajuda.
Estamos a tomar para nós a responsabilidade que pertence a Deus e assim nos colocamos no seu lugar. Podemos sentir ansiedade e prever perigos e perdas, pois é certo que nos acontecerão. Mas quando cremos que Deus nos ama e quer nosso bem, cessamos de nos preocupar com o futuro. Confiaremos nele como uma criança confia em seus pais. Então problemas e tormentos sumirão e seremos imersos na vontade de Deus. Muito importante. Ouvir a sua voz. Não necessariamente que ouça uma voz, mas que fale com ele, ore, estude e se habitue a andar com ele. Acostume-se a ser sempre sensível e disponibilize-se como Isaías todas as manhãs, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me hoje, eis-me aqui, Senhor. Faze de mim uma bênção para outros. Não peço que me abençoes, mas que me uses como bênção. Abre meus olhos para ver as pessoas. Abre os meus olhos para que eu possa ser útil. Assim nos preparamos e nos tornamos mais como Jesus, estando prontos. É como finalizamos a obra. Vida eterna. Não é só conhecer a Deus, mas quando você o conhece e ama, você anda com Deus e cumpre os planos dele. Você se abnega, morre para si mesmo, se rende e se esquece de si, e ama a Deus e o próximo. Você ama a Deus mais que tudo, trabalho, saúde, vida, o que for, e ama o próximo como a si mesmo. Isso significa que ora pelo próximo tanto quanto por si. Isso significa que você dedica tempo ao próximo como a si mesmo. Isso significa que você gasta dinheiro com o próximo, assim como consigo. Isso significa que você confia que o Senhor proverá e não vê como sacrifício um pensamento como tenho que fazer isso de novo. Você se regozija porque sabe que tudo o que possui, você é apenas um mordomo. E Deus concedeu a você não para seu próprio benefício, mas para que você o partilhe. E à medida que você partilha, Deus pode lhe dar mais. E quando você realmente diz que ama a Deus, você mede isso pelo quanto ama o próximo, incluindo aqueles de quem você discorda. Quando você ama o próximo e até mesmo seu inimigo e investe neles e ora por eles, você demonstra o caráter de Cristo em sua vida. É assim que você se prepara para ser como Jesus, para então alcançar o caráter celestial. E, portanto, vida eterna é quando Jesus vier e olhar para a esquerda e para a direita. E ele declara: eu estava despido, eu tinha sede, eu sentia fome, eu me encontrava na prisão. E cuidastes de mim. Os outros: Senhor, nunca te vimos. Vamos à igreja, fazemos isso. Ele diz: não vos conheço. Para estar pronto para o céu, é se comportar como Jesus, é deixar Jesus viver em você, é permitir que o Espírito Santo te transforme a ponto de as pessoas verem Jesus em você. Basicamente, lembro-me de muitas vezes quando meu pai fazíamos uma obra nova em Severim, minha cidade natal. Foi no comunismo, era ilegal, exigiu grande sacrifício. Meu pai dava o salário inteiro, o dinheiro pessoal e o das colmeias, tudo para a igreja. Certa vez, ele trouxe $25 mil de uma obra grande que acabara de concluir, e minha mãe disse: damos 2 mil à igreja? Meu pai: não, querida, dê tudo à igreja. Mas podemos guardar 10 mil em casa? Ele disse: não, Deus nos deu o dinheiro, dê tudo à construção. Se o Partido Comunista vier e tomar o dinheiro, qual é o ganho? Se a economia cair e perdermos tudo, qual o ganho? Não seria melhor para Deus? Se a economia cair, não lamentamos? Meu pai: tudo para a igreja. Minha mãe: pelo menos $1.000? Meu pai: amanhã Deus nos dará mais 25. Dê tudo para a igreja. Regularmente ele dava 90% e ficava com 10%. Quando você... Bem, não falo de dinheiro. Falo de mentalidade e que você pertence a Deus. E assim, quando você vive com esse sacrifício, com essa dedicação, amando a Deus mais do que tudo e amando o próximo assim como a si mesmo, então você está pronto para o céu. Esse amor não vem do poder humano. Esse amor surge quando Jesus entra em você. Portanto, devemos buscar a Deus, acima de tudo, mais do que qualquer auxílio ou bênção. Quero que saibam. Quem caminha com Deus não precisa se preocupar. Ele ouve a voz de Deus, conhece os planos divinos.
Basicamente, Deus te revelará o que e quando fazer. Por exemplo, quando você busca a Deus e está pronto para servir, Ele te mostrará o que fazer. Mesmo que não ouça, cego e surdo, Deus abrirá seus olhos e dará oportunidades. Por exemplo, da última vez eu estava na Califórnia quando preguei lá e falei várias vezes naquele dia e eu não tinha voz, e alguns de vocês se lembram disso. E eu estava cansado. Eu falei tantas vezes que perdi a voz e não dormi antes, não dormi durante e não dormi depois. Então eu estava cansado e meu voo saía por volta das 23 horas e 30 minutos. Vindo da Califórnia para a costa leste, você perde 3 horas e o voo leva umas 5 horas e meia até Atlanta. Depois, 2 horas no aeroporto, mais 1 hora e 15 minutos para Baltimore e até sair, ir ao estacionamento e dirigir para casa, mais 1 hora e meia. Teria sido uma longa noite após um longo sábado. Preguei várias vezes, tivemos perguntas e respostas e o povo queria falar comigo. Eu estava cansado, sem voz e só queria descansar. Corri para o aeroporto, pois é preciso estar lá 2 horas antes. Chego lá, entro no avião às 23 horas e 30 minutos. E então oro. Senhor, por favor, me ajude para que ninguém se sente à minha direita ou esquerda e eu possa descansar um pouco. E o Senhor me falou dizendo, quem te deu essa saúde, essa energia que você tem? Quem te abençoou com esta família saudável e cristã? Quem provê suas necessidades? Quem te mantém saudável quando tantos não têm essas bênçãos? É tudo uma bênção. Não se coloque em primeiro lugar. O que você quer guardar, você perde. E o que você sacrifica por mim, isso é o que você salva. Coloque Deus primeiro, não seu descanso. Eu, Senhor, preciso dormir. Eu sei e deve. Mas eu decido. Meus planos, não os seus. Eu disse, Senhor, se me queres útil a alguém e ao seu repouso, que a tua vontade seja feita. Cuidado com o que você pede. Logo que disse isso, uma senhora bem grande sentou-se ao meu lado, à direita. Ela era tão grande que ocupou a cadeira dela e 1/3 da minha. Então, uma senhora enorme sentou à esquerda, ocupando parte da minha cadeira. Esmagado entre as duas, mal podia me mover. Disse, Senhor, 5 horas e meia até Atlanta. Não vou conseguir me mover lá, paralisado, dormente. A senhora da direita chorou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu orei antes delas virem. Ok, Senhor, eis-me aqui. Dê-me oportunidades para ser uma bênção. Ela sentou à direita e chorou. Perguntei, ajudo? Ela disse, não. Me deixe em paz. Eu disse, certo. A senhora à esquerda perguntou, pode ajudá-la? Eu disse, bem, posso orar por ela. Acredita em oração? Sim, eu também. E começamos a falar sobre oração, seu poder, o amor de Deus, milagres e por que ele às vezes não responde. A senhora à direita parou de chorar, levantou a cabeça e começou a ouvir. Ela disse, uma oração seria bom. Eu, posso ajudar? Por que choras? Ela, você não pode ajudar. Meu marido. No avião recebi uma mensagem. Meu marido me deixou, ele quer divórcio. Fugiu com outra. Não podia ajudar, mas sou casado, amo minha esposa. Disse a ela, posso orar por você. Eu orei como Neemias antes de falar, pois não temos sabedoria, não sabemos como ajudar. Eu disse, Senhor, o que dizer? E Deus me impressionou. Eu disse, escute, senhora, o que direi parecerá insensível, cruel, duro, mas não se aborreça. Deixe-me terminar. Eu disse, é difícil agora, mas é para o seu bem. Ela disse, o quê? Divórcio? Eu disse, deixe-me terminar, mantenha a calma. Eu disse, ninguém te ama hoje e te odeia amanhã para um divórcio. É gradual. Ele deixou de te amar há 2, 3 anos. Ele não tinha mais relacionamento com você, nem discussão, nem dinheiro compartilhado, nem alegria. Ele te agredia, xingava, gritava, sua vida virou um inferno na terra, cheia de estresse, dor e lágrimas. Ele te traía há tempos, e após anos, só agora teve a coragem de dizer, sabe de uma coisa? Vou me divorciar, então você vive em dor há tanto tempo, agora é difícil. Mas você tem um novo começo, em casa não precisa ter estresse nem medo. Ao regressar para casa, depois de tantos abusos e lágrimas, poderá ter paz. Você vai superar isso com o tempo e poderá recomeçar uma vida nova. E se você orar primeiro, Deus providenciará alguém que o amará. Ela arregalou os olhos e disse, como você sabe?
Há 3 anos ele começou a gritar e a me agredir e não tínhamos mais vida juntos. Como você sabe? Ela então acrescentou: você me deu uma nova perspectiva. Sei que está certo, mas por enquanto é difícil. Como posso tirar o divórcio da minha cabeça? Eu disse: você não pode. Com uma música ruim na mente, ela volta. Cante uma nova canção. Com uma cena ruim na mente, não há fuga. Preencha-a com Deus. Não se livra do mal com o mal, nem esvaziando a mente. Encha-a com algo bom. Eu disse: pegue este livro, um milagre após o outro, leia-o e esquecerá o divórcio. Ela: e se não gostar? Eu: devolva, leia um capítulo e decida. Ela levou o livro. Até Atlanta, ela ria, chorava, me abraçava, lia, me abraçava, chorava, ria. E quando chegamos, ela disse: não tenho palavras para expressar o quanto louvo ao Senhor por me ter colocado ao seu lado nesta cadeira. Isso mudou a minha perspectiva de vida. Deus tocou o meu coração nesta viagem. Nada acontece por acaso. Deus te pôs ao meu lado. 1 mês depois, ela me e-mailou dizendo que achou uma igreja e está indo, e que orava regularmente. Eu lhe dei meu livro e ela me disse que o deu à filha. Quando você se disponibiliza para Deus, para servir, Ele vai abrir seus olhos para enxergar as pessoas ao redor. Você não estará tão focado em si mesmo, a ponto de só se importar consigo mesmo. Verá pessoas sofrendo e se importará com elas. Jesus vai usar você para ser uma bênção, porque é uma bênção maior abençoar do que ser abençoado. Então, como você se prepara? Como eu disse, minha esposa se preparava dia a dia. Você se prepara, serve e ora diariamente. Como se prepara? Jesus, após lhes falar em Mateus 24, 25 e Lucas 21 sobre as dores de parto, diz: não vos compete saber o tempo, mas devem estar prontos. Devem se preparar, devem estar prontos. E Jesus lhes mostra como se preparar ao lhes dar parábolas, pois Jesus sempre falava em histórias. É como as pessoas aprendem melhor. Assim elas lembram o que aprendem, e a mensagem vai ao coração, não só à mente. Então Jesus falou com eles e lhes deu, logo depois de lhes mostrar os sinais, ele lhes deu parábolas para lhes ensinar como se preparar. E na primeira dessas parábolas, a da figueira, Jesus diz: quando você vir a figueira que tem folhas, vocês sabem que o verão. E em grego diz: a estação está à porta. A estação está começando. Em grego diz: a estação do verão está começando. Ao verem esses sinais, vocês sabem que precedem a segunda vinda. A segunda vinda está à porta, quase pronta para começar. Basicamente, Jesus diz: quando vocês virem todos esses sinais, todas essas dores, todos esses vírus, todas essas catástrofes e todas essas crises, saibam que Jesus está chegando. Lembrem-se, Jesus viu a figueira com folhas, esperava frutos, mas não havia. E então Jesus começa uma parábola sobre um jardineiro que fala com a árvore e diz ao mestre: não corte a árvore, deixa-me cuidar dela. Mais 1 ano, outro ano, 3 anos. E então corta a árvore, pois não tinha frutos, referindo-se a Israel, que devia produzir frutos. E Ellen White diz que isso se refere aos cristãos de todas as gerações até ao fim dos tempos. Deus espera que eles produzam frutos, caso contrário. Ela diz: aqueles que produzem frutos são abençoados. A árvore sem frutos foi amaldiçoada e pereceu. E aqueles que não produzem frutos, ela diz, não têm o caráter de Cristo neles. Aqueles que não produzem frutos, ouçam com atenção, ninguém entrará no céu sem possuir os frutos do Espírito. Então, como você se prepara para isso? A figueira, ela deveria produzir frutos. Quando você vê a figueira, quando vê estes sinais, sabe que Jesus está voltando. A propósito, preciso abordar outro assunto devido a algumas pessoas. Alguns marcam datas. Jesus diz: ninguém sabe o dia nem a hora. Profecia diz que é erro marcar datas. Muitos fazem isso por se acharem certos ou por crerem que com sensacionalismo atrairão ouvintes. É um erro. Não importa se é honesto, é um equívoco. Não posso concordar com isso. É contra a Bíblia o que Jesus disse e o espírito de profecia. Não nos compete saber a hora. Nossa tarefa é nos prepararmos hoje. De fato, muitos cristãos procrastinam por crerem que ainda não é chegado o tempo.
Pensar que não virá hoje te tenta a não se preparar. Eu mencionei ontem que Ellen White fala de duas categorias de cristãos: os cristãos apenas de nome e outros cristãos sinceros de outras denominações. Cristãos nominais são o povo de Deus, mas não levam a sério a preparação. Quando a crise vier, ela diz que eles cairão e outros os substituirão. Voltando à figueira, a figueira deve produzir figos. Ouçam cuidadosamente, a figueira produz figos, a figueira não produz maçãs. A figueira e a macieira não produzem figos. Você deve produzir frutos, mas a Bíblia nos fala sobre dois tipos de frutos. Em Gálatas diz que há os frutos da carne e os frutos do Espírito. Esforçamo-nos para produzir os frutos do Espírito, não importa se você se esforce. Podemos mudar nosso comportamento exterior, mas jamais mudaremos o coração. A verdadeira mudança e transformação vem de dentro para fora. Já contei muitas vezes a história da senhora, em um certo lugar que visitei, e ela era a pessoa mais santa da igreja toda. Literalmente, era uma santa. Ela era a Maria. Ela caiu do céu, e não me deterei nessa história, que vocês provavelmente já conhecem, mas ela tinha uma voz santa. Pastor, nós te amamos, e quando se deve-se orar em tom elevado. Senhor, sabe como é? Como se orar em tom agudo significasse mais santidade. Fui visitá-los, pois não gosto de santos. Gosto de pessoas normais. Se alguém é santo demais, há algo errado. Um provérbio diz: não seja santo demais. Isso não significa que não devemos ser santos, mas sim ser honestos, não fingir. Tentamos produzir os frutos do Espírito e, sem sucesso, os forjamos. Ao chegar em casa, voltamos a ser nós mesmos. A transformação começa de dentro. Você pode estar em casa, pode estar sozinho no topo da montanha. Quando o coração muda, você muda. Não precisa fingir. E então eu fui visitá-los. Fui na minha moto e, pastor, você veio nos ver. Conversamos e oramos e então parti. Minha moto parou e tive de retornar à casa deles para pedir auxílio. E eles não faziam ideia de que eu voltaria. E eu os encontrei brigando fisicamente, se xingando e amaldiçoando um ao outro. E eu não cheguei a bater a porta quando ouvi os palavrões que estavam sendo ditos. Eu saí de fininho, mas ele a empurrou contra a porta se abriu e ela gritava com ele: pare de me empurrar, e o amaldiçoou. E quando ela me viu: pastor, você voltou. Cristãos falsos. Não estou dizendo que ela era falsa, é uma cristã maravilhosa, eu os conheço. Digo que muitas vezes simulamos arrependimento. Feliz sábado, tudo bem? Ótimo, sorrimos. E você? Ótimo. Está mesmo tão bem? Pois se eu conversar em particular, talvez não esteja. Precisamos viver uma mudança, experimentar uma mudança de coração. Do contrário, apenas fingimos ser cristãos. Como se colhe frutos? Não se colhe os frutos do Espírito fingindo tê-los. Você não produz os frutos do Espírito por meio de esforços humanos, porque se você é da carne, produzirá os frutos da carne. Uma macieira dará maçãs, uma laranjeira, laranjas. Para produzir os frutos do Espírito, lembre-se, não são seus. Você deve ser batizado diariamente no Espírito, e ele, em você, dará frutos. Então, em vez de tentar produzir os frutos do Espírito, ore pelo Espírito. Precisamos do Espírito. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo, precisa de um novo coração. Isso é um milagre da criação. Você não pode fazer isso por si mesmo. Por mais que tente mudar, nunca conseguirá. Pode mudar seu comportamento, mas não o coração. E você precisa de uma mudança de coração, precisa nascer de novo. Nicodemos pergunta: como posso renascer? Eu sou grande. Jesus disse: pelo Espírito, pela obra do Santo Espírito. Ellen White indaga: se tanto precisamos, por que oramos tão pouco por ele? O avivamento vem quando o Espírito Santo vem. A transformação vem quando o Espírito Santo vem. O poder vem quando o Espírito Santo vem. O assunto hoje não é o Espírito Santo, mas talvez devêssemos falar dele um dia. Mas estou dizendo que Jesus enfatizou um novo coração, um novo nascimento. Os frutos do Espírito vêm quando o Espírito vem. Portanto, você precisa desesperadamente, com sede e fome espiritual, orar diariamente pelo batismo do Espírito. Agora, ouçam. Você deve morrer
para receber uma nova vida. Jesus não conserta seu coração, ele o mata e lhe dá um novo. Ele não conserta um coração partido. Eu quero mencionar isto, que todas as pessoas na Bíblia, sem exceção, foram preenchidas pelo Espírito de Deus e dessa forma foram usadas por ele. Pessoas que se rendem todos os dias e convidam a presença de Deus e pedem o batismo do Espírito Santo são pessoas que Deus transforma. E essa mudança não acontece da noite para o dia. É uma progressão. É um trabalho para a vida inteira. Não se trata de justificação, mas sim de santificação. A justificação ocorre no segundo em que você aceita pela fé, e ele te perdoa e te considera justo, embora não o seja. Santificação é quando ele, trabalhando em você, o leva da infância à maturidade, à plenitude de Cristo, um processo que leva tempo. Muitos me perguntam, oro, mas não mudo. Não, você muda, só cresce devagar. As crianças crescem devagar, mas crescem. Deus trabalha em você e o que acontece diário não é acaso, é o amor de Deus agindo em você. Ao chegar no céu dirá, Senhor, como é que eu vim parar aqui? Jesus lhe mostrará como as provações eram ele exercitando sua paciência, confiança e fé e assim por diante. Deus está trabalhando em você. Ele te ama, está trabalhando em você. Então permita e convide-o diariamente a operar em você pelo seu Espírito. Ao se entregar e confiar nele diariamente, ele age em você. Essa é a razão pela qual devemos buscar a Deus em primeiro lugar e confiar nele. Deus fará grandes coisas pelos que nele confiam. Já lemos isto. Agora, quero enfatizar que quando você o coloca em primeiro lugar, falamos sobre os frutos do Espírito, em oposição aos frutos da carne. Os fariseus tinham os frutos da carne, faziam tudo perfeitamente. Muitas vezes achamos que se guardarmos o sábado, formos à igreja, lermos a Bíblia, orarmos, fizermos a escola sabatina, comermos de forma saudável, soubermos as doutrinas, não enganarmos e não mentirmos, está tudo bem. Não me entenda mal, são boas coisas e devemos fazê-las. Elas estão na Bíblia. Jesus nos deu as crenças e doutrinas saudáveis. Devemos praticá-las, mas não bastam se você não se entregar, nem for preenchido pelo Espírito Santo, nem falar com Deus, nem conhecer sua voz, nem depender dele, nem confiar nele. Não é o bastante. Quando você estiver cheio da presença de Deus, você as fará, se entregará e confiará nele. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Os fariseus seguiam as doutrinas, mas sem Deus. Precisamos de ambos. Precisamos, diz aqui, de uma transformação do coração. Precisamos de uma transformação do coração. Ela diz, se tanto precisamos do Espírito Santo, por que oramos tão pouco por ele? Nossa maior necessidade é o reavivamento. E ele vem quando oramos. E ao orarmos, o Espírito Santo vem. Vejamos a próxima parábola. Jesus diz, assim se preparam, produzam frutos. Comece a produzir frutos. Você é cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te preenche, ele produz frutos. A parábola de Jesus para a preparação é a do servo fiel. Leia Mateus 24, 25 ou Lucas 21. Após os eventos, sinais do fim, dores de parto, ele lhes dá parábolas de preparação, ensinando-os com histórias. Ele lhes dá a parábola do servo fiel para prepará-los. Nessa parábola, o servo fiel deveria dar alimento aos outros servos. Mas ele começa a se preocupar com o tempo em vez do serviço. Ele diz, o mestre está demorando. E quando sua preocupação maior é com o que o mestre deveria fazer e não com o que ele próprio deveria fazer, ele começa a beber e a espancar os outros servos. Eu quero que você entenda. Quando ele deixa de servir aos outros, ele começa a abusar. Quem serve não abusa de ninguém. Quem abusa parou de servir há muito tempo. Ao trabalhar, não há tempo para abusar dos outros. Quando ele se preocupa com o tempo, em vez da preparação, quando se preocupa com o que os outros fazem, ele para de trabalhar e começa a maltratar. Me disseram que não me resta muito tempo, sabe? Mas creio eu, ainda me restam uns 15 minutos ou menos.
O servo fiel, quando se preocupa com o tempo, começa a beber e a espancar os outros, deixando de alimentá-los. Você tem apenas duas opções. Ou você alimenta as minhas ovelhas, ou você bate nas minhas ovelhas. Ou você é o bom pastor, ou você é o pastor ladrão. Todos aqueles que não servem abusam dos que trabalham. Quando jovem, lembro-me de estarmos construindo uma igreja. Era ilegal. Se a polícia chegasse, seríamos presos. Alguns poderiam perder a vida. Então trabalhávamos quietos à noite, sem luz, sem ferramentas elétricas. Enquanto trabalhávamos duro, correndo um grande risco de perder a liberdade ou até mais, 2, 3 não trabalhavam. Eles estavam lá embaixo, olhando para as paredes, para os que trabalhavam. E diziam: não gostamos dessa cor. Essa parede não está reta. Vocês não fazem um bom trabalho. Lembro-me do meu pai lhes dizendo: vocês criticam porque não fazem nada. Subam nas paredes para trabalhar e não terão tempo para criticar. Aqueles que param de trabalhar, esses começam a agredir os outros. Sempre que alguém na igreja é tentado a julgar outra pessoa, é porque é uma pessoa preguiçosa. Meu pai costumava dizer: quando jovens fazem bobagens, é porque não têm o que fazer. Deles algo útil e não terão tempo para bobagens. Quero voltar. Jesus diz: para se preparar, você precisa alimentar minhas ovelhas. Para se preparar, você precisa alimentar os outros servos, dar a eles o pão da vida e também o pão físico. Eu me lembro em Cuba. Em 2010, evangelizei. Estive lá várias vezes. Fiz missões lá. Toda noite, uma senhora trazia 150 a 200 crianças e muitas vezes seus pais. Perguntei: o que você lhes diz? Ela respondeu: não é o que se diz, é o que se faz. O que você faz? Ela disse: venha e veja. Falei: certo, quando posso ir? Amanhã, às 2. No dia seguinte, levei o pastor às 2. Fomos visitá-la. Ela tinha uma casa. Tenho fotos dela. Se vir, não parece uma casa. Parece mais um barraco, do tamanho do nosso galpão, e o nosso nem é tão grande. Não é médio nem pequeno. Era feito de chapas de aço quebradas, de pedaços de madeira e de toda uma verdadeira confusão. Bem pequena, e ao entrar havia um beliche de 2 andares para ela e seu esposo, e também para seus pais, tanto o pai quanto a mãe. E do outro lado, um beliche de 3 andares para seus 3 filhos. Um espaço bem estreito entre os 2 beliches, e então uma mesinha, uma cadeirinha e um pequeno fogareiro de acampamento. Esse era todo o seu tesouro nesta vida terrena. E lá fora, no quintal de terra, às 2 horas da tarde, mais de 200 crianças vieram. Ela o sentou na terra e disse: dê-me o papel para poderem comer. Que papel? Ela explicou. Todo dia ensino-lhes uma história bíblica e uma canção. E para que ouçam bem, porque as crianças costumam tagarelar, para que se concentrem e escutem atentamente, peço-lhes que prestem bastante atenção e, ao chegarem em casa, contem a história a seus pais. Assim, garanto que evangelizem os pais. Os pais não me darão ouvidos, mas ouvirão os próprios filhos. E eu digo a eles: peçam aos seus pais que assinem um papel confirmando que vocês ouviram e se lembram da história. Quando obtiverem essa assinatura, poderão alimentar-se novamente hoje. Ela diz: tenho um emprego. E então disse: Deus me abençoou. E ela tinha a boca bem grande, como a dos Muppets. A boca ia até as orelhas, e quando a abria, dava um sorriso enorme, igual aos Muppets. Ela diz: sou muito abençoada. Deus me usa para alimentar 200 crianças aqui da vizinhança. Não tenho o suficiente para comprar muitas coisas, mas posso comprar arroz para todo mundo. Deus me abençoou para compartilhar com eles. Eu disse: você tem 14 ou 24 dólares por mês e compartilha com 200 crianças. Ela disse: Deus me deu essa chance de alimentá-los, é a bênção da minha vida. Se você deseja ardentemente se preparar para a segunda vinda, você cuida do próximo. Jesus, então, fala a ele sobre os talentos. Como você se prepara para isso? Jesus diz: o mestre deu aos servos 1, 2, 4, 5 talentos. E alguns usaram seus talentos, outros os enterraram. E na parábola, quem usou seus talentos foi abençoado e os multiplicou.
Quem os enterrou, os perdeu. E quando o Senhor voltou, eles pereceram. Eles pagaram por isso. A figueira sem figos é amaldiçoada e cortada. O servo que não alimenta os outros é punido. Os servos que não usam seus talentos perecem. Em cada parábola, repetidamente, aqueles que servem se preparam para a segunda vinda. Você precisa ser encontrado trabalhando. Jesus veio para servir e ele te chamou a servir. Não se prepara para a segunda vinda de boca aberta, olhando o céu. Você se prepara para a segunda vinda agindo como Jesus agiu. Deus te chamou para ser a luz, para ser uma bênção, para ser o sal, para amar aqueles que te odeiam e abençoar aqueles que te amaldiçoam. Se você deseja ser como Jesus e estar pronto, vai e sirva. Talentos, talentos, talentos. Lembro-me especificamente. Aliás, somos administradores. Somos administradores. Meu pai me dizia que tudo o que possuímos pertence a Deus, e quanto mais o usamos para Ele, mais Deus nos confia. Mas se somos egoístas, Ele não pode confiar em nós. Ele me dizia, citando o espírito de profecia, ao focar em nós, conforto, benefícios, controle, poder, felicidade, bênçãos, exibimos o caráter de Satanás. Quando sacrificamos o eu e cuidamos dos outros, mostramos o caráter de Cristo. Ouçam. A citação afirma, ninguém ora corretamente, buscando uma bênção apenas para si mesmo. Ellen White acrescenta que a obra de Deus começou com o auto-sacrifício e terminará com aqueles que sabem sacrificar o próprio eu. Independentemente da profissão, ninguém pode ter um amor puro por Deus, a menos que demonstre amor abnegado pelo seu irmão, que sacrificou a si mesmo. Não obteremos o Espírito Santo tentando amar os outros. O que se precisa é o amor de Cristo no coração. Ao unir-se o eu a Cristo, o amor ao próximo surge. Lições de Cristo 3:84. Não pode amar a Deus se não amar o seu irmão. É assim que seu amor por Deus é medido. No grupo pregado por Jesus, havia 5.000 homens. Estavam contando apenas os homens que iriam para o exército. 5.000 homens mais idosos, mais jovens, crianças, meninos, meninas e mulheres. Esses não foram contados, então eram mais ou menos 15, 20 mil. Muitas pessoas tinham comida, mas pensavam, preciso para minha família, tenho que cobrir minha família primeiro, depois os outros e a obra de Deus. Muitos pensaram, com tão pouca comida, como posso alimentar 15, 20 mil pessoas? Um menino, porém, quis dar a Deus. O que ele deu foi abençoado e multiplicado. Se busca uma bênção, só o que é para Deus será abençoado. Pessoas temem entregar a Deus. Lembro-me de quando enviamos a maior parte do dinheiro que tínhamos e eu me perguntava, como vamos pagar as contas? Mandamos o dinheiro para um lugar no mundo que precisava de ajuda e então ficamos pensando, o que faremos? Um cheque chegou pelo correio e cobriu bem mais do que enviamos a princípio. Em segundo lugar, precisávamos comprar um sofá novo. O nosso já estava bem gasto. Compramo-lo em 2000, então estamos falando de 20 anos de uso, estava afundado e sujo. As crianças da igreja vinham nos visitar e pulavam no sofá. Estava todo quebrado. E nós dissemos, sabe, precisamos mesmo trocar este sofá, mas não queremos gastar mais de $500, porque queremos usar o dinheiro corretamente. Algumas pessoas morrem de fome. Por que usaríamos para nós, se podemos usar para Deus? Limitamos a $500. Fomos à loja. Não achamos nada por 500. Era 700, $800 e eram de péssima qualidade. Não combinavam com a cor e o estilo do resto dos móveis e nós não íamos trocar toda a mobília da sala. Então, nada. Encontramos um único sofá da mesma cor, mesmo estilo, que combinaria perfeitamente e de alta qualidade, mas o sofá custava cerca de $2.500 e a poltrona mais uns 1.500. Era muito. E então desistimos e fomos para casa. Dissemos, consertaremos, cobriremos e pronto. Ajoelhei-me e disse, Senhor, não orarei por mim, mas para que nos faças uma bênção. Demos e queremos dar mais. Se Deus quiser que tenhamos um sofá, nos dará um por $500. Se não, não precisamos dele. Consertamos o velho e Deus me impressionou. Volte à loja. Eu disse, Senhor, acabei de vir de lá. Volte à loja. Eu voltei. Minha esposa, por que voltar? Eu, bem, vamos. Ao entrar na loja, o gerente geral
pôs o preço de $499 no sofá e poltrona. Eu disse, está brincando? Ele, a cada 2 anos trocamos o mostruário. Este perdeu a cor. Trocamos e em 10 minutos é vendido. Um novo está aqui em exibição. Eu disse, eu levo. Assim que o pegamos, outra família com 2 filhos quis, mas era tarde. Deus nos deu o sofá. Quando Deus é primeiro, Ele cuida de você. Não precisa se preocupar. Não vou prolongar a história. Quero terminar, mas é impossível. Restam poucos minutos. Contudo, Paulo diz, considero tudo como perda, pela excelência de Cristo Jesus, meu Senhor. Você precisa considerar tudo. Quem não renuncia a tudo não é digno de ser meu discípulo. Não é dinheiro. Não falamos de dinheiro. Falamos sobre confiar em Deus em tudo. Confiar em Deus. Equilíbrio significa tudo. Seu tempo, sua energia, a sua casa e o seu trabalho. Tudo. Sua pessoa, sua saúde, sua vida, ao pôr Deus em primeiro, pode sentir que perde tudo. O que será de mim? Mas quando você dá um passo de fé, você exercita e amplia a sua fé. Você entra na água com fé e põe o Senhor à prova. Você verá que o Senhor é bom e não se arrependerá, e então você experimentará muitas bênçãos. Quem se prioriza não mostra o caráter de Cristo, nem está pronto para o céu. O jovem rico disse, Senhor, eu guardei os mandamentos. Jesus responde, agora, se você não vender tudo e der aos pobres. Não é que Jesus quisesse que ele literalmente desse tudo, mas que colocasse Deus, o seu reino, em primeiro lugar e confiasse nele. E então, a última parábola. Jesus narra a parábola das virgens e afirma que elas deveriam ter óleo. Esse óleo é o símbolo do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo, mas por que especificamente o óleo? Porque a lâmpada precisava de fogo para ter luz. Ellen White diz que o Espírito Santo não vem em vão. Nós só queremos o Espírito Santo. Vamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para o ministério. Veio sobre Jesus para prepará-lo. Quando os discípulos batizavam, impunham as mãos, convidavam o Espírito Santo e os enviavam ao trabalho, preparando-os para o ministério. O Espírito Santo nos capacita, pois não fazemos a obra de Deus por nós mesmos. A obra de Deus é feita em seu poder, não na sabedoria, força humana, mas no Espírito. Assim, nós precisamos do Espírito Santo, assim como as virgens precisavam de óleo. O Espírito Santo traz reavivamento. O reavivamento da piedade é a necessidade mais urgente. Deve ser nossa primeira obra. O reavivamento vem apenas em resposta à oração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Eu quero mencionar claramente. Ser uma luz. Devemos ser uma luz. Ellen White diz que toda alma nascida no reino de Deus é missionária. Aqueles que não têm paixão pela missão nunca foram verdadeiramente convertidos. Isso porque, ao ser convertido, você desenvolve um grande ardor pela missão. Não lerei as citações por falta de tempo. Está em A Ciência do Bom Viver, página 102. O Espírito Santo veio no início para ajudá-los a começar a obra sobre os discípulos. Quando oraram no cenáculo, receberam o Espírito Santo e poder. Essa foi a chuva temporã. Para concluir a obra, necessitamos do Espírito Santo, qual chuva serôdia. Precisamos orar por reavivamento e assim devemos nos preparar para o grande dia do Senhor. Não há mais tempo a perder, nem para propósitos egoístas. O mundo precisa ser alertado. Jesus está vindo de novo. Nós, como indivíduos, devemos levar a luz perante os outros. Devemos ser uma luz. Deus deixou a cada homem a sua obra. Cada um tem uma parte a cumprir na obra de Deus. Não podemos negligenciar esta obra sob pena de nossas almas. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126, diz: você precisa fazer o seu trabalho. Precisa ser uma luz. Precisa cumprir o seu papel. Não pode negligenciar isso. Você precisa ser uma luz. As virgens devem ser uma luz. A tradição, se você ler na tradição hebraica, diz que os casamentos aconteciam à noite. E as ruas daquelas cidades eram muito confusas. Basicamente, se você não morasse na cidade, se perderia.
Era como um labirinto de milho, um labirinto. Basicamente, as ruas não tinham nomes nem números e eram confusas. Quem morava na cidade sabia se orientar. Mas se você morasse em outra cidade e viesse para um casamento à noite no escuro, você se perderia. A família do noivo pedia aos jovens da família que levassem lâmpadas e óleo, fossem a cada encruzilhada, mostrassem o caminho, iluminassem a estrada, para que nenhum forasteiro que chegasse para o casamento se perdesse. Eles deveriam iluminar o caminho para o salão do casamento. É o que você deve fazer para que você precisa do Espírito Santo? Deus e Jesus dizem: vocês são a luz. Devemos ser essa luz, clareando o caminho para que ninguém se perca. Somos responsáveis por quem nos cerca. Deus não te pôs nesse bairro apenas para ter uma casa. Ele te colocou ali para que você salve os vizinhos. Como se faz isso? Ore por eles. Peça a Deus que te dê oportunidades. Vá até eles e dê tomates, pão, bolo, mas dê algo a eles. Crie amizades, construa relacionamentos e ore para que Deus lhe dê as oportunidades. Não se apresse em desfalar sobre o estado dos mortos, não os evite para sempre. Peça a Deus por oportunidades. Deus não te pôs nesse emprego por um salário. Ele te colocou lá para salvar seus colegas. Você é responsável por eles. Deus perguntará o que lhes aconteceu. Você é o atalaia. Você é responsável pela vida eterna dessas pessoas. Você é a luz do mundo. Não a esconda debaixo do alqueire. Esta minha pequena luz, eu vou deixá-la brilhar. As virgens deviam ter óleo, não só pelo óleo, mas para que tivessem fogo e pudessem ser uma luz. Sem esse fogo, essa paixão pela missão, você não é um cristão. Tenho várias citações. De cada membro da igreja, uma luz constante pode brilhar para a salvação do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Tenho várias citações, não tenho mais tempo. Deus te chamou para ser uma luz. Deus te chamou para ser uma luz. Ame o seu próximo. Ame seu próximo como a si, pois Jesus o ama. Era isso que as virgens deveriam fazer. As virgens que eram uma luz foram salvas, as outras pereceram. Em todas estas parábolas de Jesus sobre como se preparar para a segunda vinda, todos os que cumprem o trabalho para o qual Deus os chamou, que servem, salvam e se importam, são salvos. Os outros perecem. Se você não dá frutos, se não alimenta os outros, se não usa os talentos que Deus lhe deu, se você não é uma luz, todos perecem. Lembre-se. Lembre-se, isso é crucial. Todas essas parábolas nos dizem que Deus te chamou para servir, não para ser servido. E ao servir, você se prepara. Não é que Deus precise de você, você precisa de Deus. Mas ao servir, Jesus o transforma à sua imagem. E dito isso, o Espírito de Cristo é um espírito missionário, o primeiro impulso de um coração renovado. O primeiro impulso de um coração renovado é levar outros ao Salvador para que sejam salvos. Grande conflito, página 70. Israel foi chamado para ser luz às nações. Ellen White diz: para mostrar às outras nações o amor de Deus, para que tivessem chance de salvação, pois Deus ama a todos e não quer que ninguém pereça. Deviam ser um reino sacerdotal, como em Êxodo 25. Eles se isolaram dentro do templo, os outros eram impuros e falharam na missão que Deus lhes deu. Deus nos chamou. Pedro diz: somos um reino de sacerdotes. Sua casa devia ser de oração para todas as nações. Abraão foi abençoado para que as nações o fossem nele. Eram para ser uma bênção, mas se isolaram. Agora somos chamados para ser luz, uma bênção para todas as nações. E os outros perguntarão: vocês sabiam? Por que você não me contou? E ao dizer isso, lembro-me do meu pai. Eu fiz o melhor programa de Natal da história. Pelo menos eu pensava assim. Preparei por 4 meses. Igreja, coral, teatro, poesia, canções. Foi um programa de Natal completo. Tivemos um programa de Natal incrível. E então eu disse ao meu pai: gostou do programa? Trabalhei 4 meses. Este é o melhor programa da história. Meu pai disse: filho, quem preparou o programa? Nós. E meu pai disse: quem ouviu o programa? Nós. Ele perguntou: você se ouve? Eu disse: como assim? E meu pai disse: se você tem uma vaca que dá leite e essa vaca bebe seu próprio leite, para que ter uma vaca? Você não realiza a lavoura dentro do celeiro.
Você cultiva no campo e então traz a colheita para dentro do celeiro. Jesus enviou vocês para ir, não para ficar aqui na igreja. Sim, devemos cuidar da igreja, mas a missão é no campo. Se você realmente deseja ter um espírito missionário, se quer estar pronto, cuide do seu próximo. Vá e pregue o evangelho. Meu tempo acabou, preciso terminar agora. Nós somos o Israel espiritual. Jesus vai voltar. Ellen White diz que Jesus estava pronto para vir há muito tempo. Mas não estamos prontos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 68. Diz que se estivéssemos prontos, Jesus já teria vindo há muito tempo, mas não estamos. Ainda temos trabalho a terminar. Agora, ouça com atenção. Estamos novamente na fronteira da Terra Prometida. Jesus virá em breve. Estamos prontos agora? Estamos prontos agora? Vou encerrar por aqui. Não vou continuar. Vou terminar. Fiquei tentado a contar uma história. Não sei se temos tempo para mais uma. Já contei muitas histórias. Eu vou fazer um apelo. Ao observar os sinais ao redor, que são as dores de parto, você sabe que Jesus voltará em breve. Ele está te chamando para se preparar, para despertar, para estar pronto. E a forma de se preparar é cumprir o chamado de Deus. Ele não espera que todos sejam pastores. Deus não espera que você deixe seu emprego para ler e orar o tempo todo. Devem orar sem cessar, mas não ficar em casa o tempo todo. Significa que estão conectados a Deus onde quer que vão ou façam. Deus espera que, onde quer que estejam, façam tudo como se fosse para Ele, com humildade, compaixão e amor, com dedicação e autossacrifício, para que cuidem de Deus e das pessoas mais do que de si mesmos, representando-o de tal forma que, ao vê-los, as pessoas vejam Jesus em vocês e tenham a chance de conhecê-lo através de vocês, que Ele brilhe. Através de vocês, a luz e o sal do mundo, sua bênção. Assim, por vocês, pessoas conhecem Jesus e são salvas. Deus está pedindo que você lhes dê esperança e boas novas. Que Deus nos abençoe a todos e nos ajude a nos tornarmos bênçãos, a nos tornarmos uma luz, a estarmos prontos. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus. Jesus em breve virá. A esperança das gerações. Queremos estar prontos. Pai, nós queremos estar no céu para passar a eternidade contigo. Queremos ver-te face a face. Nós queremos estar prontos. Por favor, enche-nos do teu Espírito, a ponto de não mais vivermos nós, mas Cristo viver em nós. Ajuda-nos a aprender a morrer para o eu e a confiar que tu proverás. Ajuda-nos a pôr o teu reino primeiro e a crer que cuidarás das outras coisas. Ajude-nos a testá-lo, a experimentá-lo e a crescer na fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.